Boa noite, gente, tudo bem? Que bom, estamos aqui. Kátia, mas o dia de live não é na quinta. Sim, é na quinta, mas na quinta eu estarei em São Paulo trabalhando. Daí é hoje, gente. Sempre vou fazer live, toda semana. Mas quando não dá na quinta, eu faço na terça. Eu sempre estarei ao vivo e daí eu avisarei vocês. Então, tô de cabelo preso hoje porque, gente do céu, eu estava hoje parecendo a irmã da Maria Bethânia. E eu adoro a Maria Bethânia, mas o cabelo estava bem crespo hoje. Quem tem cabelo crespo, me diz aí, não funciona desse jeito? Vai tempo pra chuva, o cabelo... Tsh. Tempo esquisito, o cabelo... Tsh. E não adianta escovinha, o cabelo sempre vai ter eu digo que quem tem cabelo crespo é sempre uma mulher diferente todos os dias. E quando chove é uma mulher estranha. Ai, eu tô tão feliz hoje, tive um momento tão especial. Hoje eu estava no Hospital da PUC, na Semana da Enfermagem, foi tão bonito, gente, fui recebida com tanto carinho, tanta gente bacana, tanta gente bonita, querida, que vontade de dar um abraço em cada um de vocês. Muito obrigado por me receberem, por me acolherem, para gerente de enfermagem, para diretora assistencial, obrigada pelo convite, obrigada ao diretor médico que foi me receber com tanto carinho. Como eu gosto de vocês. Obrigada, Cristiane Fonini, minha querida. É sempre um prazer estar com você. Você sabe disso, tenho um carinho imenso. No hospital da PUC, então, quando eu fui hoje para a palestra de manhã, encontrei muitos amigos, porque eu já conhecia algumas pessoas de outras instituições que estão na PUC fazendo um trabalho lindo. Ah, é apaixonante, eu adorei. Então, primeiro eu quero agradecer para quem está aqui comigo hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sempre faço live nas quintas, que nem eu disse. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Como eu não sei cantar, eu faço lives. É uma forma de estar pertinho das pessoas, de compartilhar meu conhecimento, da minha experiência, da troca de tudo que eu aprendo com todas as pessoas. E também é uma oportunidade. Oi, meu amor, Bianca, seja bem-vinda aqui, que coisa boa estar com você, obrigada pela sua presença. Vanderleia, parabéns pelo dia da enfermagem, você é uma referência na área da enfermagem aqui no Sul, você sabe que você é uma pessoa que eu admiro bastante. Josemar, obrigado pela sua presença, coisa boa de ter aqui sempre. Primeiro, então, eu quero agradecer a todo mundo que é do Hospital da PUC, que esteve hoje comigo. Um abraço bem apertado em cada um. Foi um momento muito especial. Ah, mas Kátia, tu tá diferente. Sim, estou com o cabelo preso, porque hoje de manhã, com aquela chuva, com aquele tempo, o cabelo ficou completamente estranho. Ai, ai, foi tão bonito. Que dia bonito. Olha, vontade de abraçar cada um que estava presente hoje lá no Hospital da PUC. Quero falar também, oi Marcinha, meu amor, boa noite para você, Celine, Raquel, Rafael. Quero agradecer a todo mundo do Hospital da Santa Casa, sexta-feira a gente esteve junto numa palestra. Gente, como vocês são pessoas especiais. Adriana, boa noite, Luiz, boa noite, Valmir, boa noite, a palestra estava ótima. Ah, você é muito querido, obrigada por esse depoimento tão generoso comigo. Foi uma manhã maravilhosa hoje, vai ficar no meu coração. Suzy, obrigada porque você está aqui. Suzy, em junho estarei aí com os educadores, estou bem feliz com o convite que eu recebi, vai ser um momento bem legal. Dia 10 de maio estava eu no Hospital da Santa Casa, muita gente legal, muita gente que eu encontrei, fazia tempo que eu não via. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra na Santa Casa, me senti tão lisonjeada, tão bonito. E ontem nosso primeiro Mentoring Day, um movimento em prol de ajudar enfermeiros na sua qualificação, na troca, no network. Foi tão bonito, aprendi tanto. Vocês são tão especiais, gente, vocês têm
tanta história bonita para compartilhar. Vocês já têm uma trajetória profissional onde uns podem ajudar os outros. Obrigada, meu amor Vanderlei, que tá aí. O Mentoring Day foi com a nossa enfermeira Débora Monteiro, uma profissional fantástica, a gente admira muito. A Débora fez o JAP, o nosso curso online, que tem um aprofundamento no autoconhecimento, um curso tão bonito, um curso tão especial, que foi dedicado com muito carinho para todas as pessoas que querem fazer o seu próprio processo de auto-coach. Foi muito legal. 12 de maio, Dia do Enfermeiro, um dia bonito aí que precisa realmente ser comemorado. O mês de maio é dedicado a vocês, enfermeiros, e vocês merecem, vocês que dão conta do desafio hospitalar diariamente, um dia nunca é igual ao outro. Dia 20 de maio, Dia do Técnico de Enfermagem, meus queridos, que coisa mais maravilhosa. Minha irmã mais velha, já falecida há alguns anos, minha melhor amiga, muito carinho, muito amor por ela. Ela começou a sua carreira na enfermagem como técnica de enfermagem. Foi muito bonita a construção que ela fez. Então tenho aí um carinho e uma ligação com toda a área da enfermagem muito grande. Beta querida, que coisa boa te encontrar, que abraço gostoso, aquele que a gente pôde dar hoje de manhã. Rosane, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui, gente. Vocês são muito especiais. Nossa live de hoje é sobre medos. Como que a gente vai lidar com os medos? Todo mundo tem medo. Quem não tem medo? Quem não tem medo não tem consciência das coisas que podem acontecer com a sua vida. Então, uma dose de medo, ela é necessária. E aí eu trouxe aqui alguns medos para compartilhar com vocês, aqueles que eu mais percebo, que são os que aparecem no meu escritório durante os processos de coaching, com muitas conversas sobre carreira, sobre o seu papel dentro das organizações. Mas antes disso, eu tenho um recado. Dia 21 de maio, 23 de maio e 29 de maio, ou seja, 21 terça, 23 quinta, 29 quarta-feira, das 13h30 às 17h30, eu estarei no Sindiospa. Sindiospa, nosso sindicato querido, que se preocupa com as pessoas, que oferece muita qualificação, muita palestra. E nós somos parceiros já há alguns anos e estaremos lá realizando a terceira turma do programa de desenvolvimento de líderes para quem é da área da saúde. Olha, é tão legal, a gente faz tanta coisa bonita, são 3 módulos, são 12 horas. É um programa muito rápido, que tem muito conteúdo, prática, troca, conversa, porque é dessa forma que nós da Triup trabalhamos. Nós acreditamos na conversa como um meio do caminho para a solução dos problemas, para a criatividade e principalmente para a colaboração. Então, quem não se inscreveu ainda, o Sindiospa, ele tem um valor muito especial para quem vai fazer parte do PDL do Sindiospa. Não pode perder, gente. É www.sindiospa.com.br. Sempre tem oportunidades muito legais e na semana que vem será comigo, com o Vanderlei. Vai ser um espaço bem legal da gente para falar primeiro sobre qual é o líder, como é que a gente funciona no nosso papel de líder, como é que a gente lidera pessoas e depois como é que a gente desafia as pessoas, oferece autonomia. Tudo isso tem técnica, né? Muito importante que a gente no papel de líder, hoje até estava lendo um post que dizia que líder não nasce pronto, líder se desenvolve. As primeiras teorias de liderança diziam sim que líder nascia pronto, que líder era um homem de olho azul, bonito, alto. Imagina, né? A gente já estaria fora dessa característica, desse perfil. E aí, graças a Deus, essa teoria ela foi banida, porque não existia comprovação científica. E até hoje, muitos estudos de liderança procuram uma comprovação científica sobre o que é ser líder, mas não há nenhuma comprovação científica. O que há de verdade quais são as características, quais são as ferramentas que cada um de nós pode se preparar para que nós tenhamos um desempenho melhor. Esse é nosso papel como líder. Nós como líderes, nós temos uma responsabilidade social com as nossas equipes, porque nós somos influenciadores, então que sejamos bons influenciadores de pessoas, que sejam pelo lado positivo, lado do bem.
Então nós temos uma obrigação no papel de líder de estarmos sempre nos qualificando para que sejamos líderes melhores todos os dias, né? Hoje eu estava comentando de manhã na palestra que eu tinha um líder enquanto funcionária na RBS, ele me dizia todos os dias: muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pelo dia de hoje. Então chegava uma hora que quando terminava o meu dia eu parava na frente dele e ficava esperando ele me dizer muito obrigada pelo dia de hoje. Porque é isso, né? A gente, como líder, a gente só consegue ter força se nós estivermos juntos com a nossa equipe. A gente pode sim fazer muita coisa sozinho, mas a gente pode fazer muito melhor e muito mais longe a gente pode ir se nós formos juntos com as nossas equipes. Então hoje a nossa live é sobre medos, como lidar com os medos. Ai, Kátia, mas existem segredos de como lidar com os medos? Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho como experiência, do que eu tenho trabalhado com os meus clientes, e tomara que possa contribuir com o desafio de vocês. Se vocês quiserem me perguntar, me dar boa noite, me mandar beijo e abraço, vou sempre amar. Se vocês acharem que esse conteúdo vale para vocês compartilharem, para darem um like, para mandarem notícias, também vou sempre adorar a presença de vocês e a participação. Estejam sempre comigo. Existem pesquisas que dizem que o maior medo que as pessoas sentem é o medo de falar em público. Esse é um dos maiores medos que as pessoas possuem. E é muito interessante isso, porque eu até no convite da minha live de hoje, eu estava contando uma história. Para quem ouviu, eu vou contar de novo. Para quem não ouviu, vai ser uma novidade. Quando eu trabalhei numa empresa de empreendedores, numa grande empresa no Sul, muito importante, muito relevante, o meu gestor me convidou para ir até Passo Fundo para fazer a abertura de uma aula inaugural. O que é uma aula inaugural? Quando começa o semestre, geralmente as faculdades promovem uma aula inaugural e convidam um professor ou alguém do mercado que venha trazer uma experiência e compartilhar um conhecimento. E o meu gestor foi convidado para ir para Passo Fundo. Olá, gente boa, querida. O meu gestor foi convidado para ir para Passo Fundo para fazer uma apresentação de uma aula sobre estratégia. E na hora, assim, antes da viagem, ele disse: Kátia, não vou poder ir, vou precisar que tu vá no meu lugar. Daí eu disse: mas como é que eu vou fazer isso? Com certeza o medo já estava me consumindo. Eu dizia: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para as pessoas? Ele: não te preocupa, é uma aula inaugural, vai ter só 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, vai ser fácil. E aquilo já, ele me dizia: tu trabalha com isso o tempo inteiro, tu fala sobre isso, é esse o teu papel aqui dentro da organização, não vai haver dificuldades para ti. Quando eu cheguei em Passo Fundo, era um salão enorme, tinham 250 pessoas, tinha um palco muito alto. Quando eu olhei aquilo, eu comecei a sentir um calorão, comecei a ter um nervoso e eu comecei a ficar apavorada com aquilo. E eu pensei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para dar conta dessa palestra, desse convite? Para falar para 250 pessoas. Tinha o prefeito da cidade, tinha também empresários presentes e eu apavorada, como é que eu vou fazer para dar conta desse negócio? Aí eu fui no banheiro, minutinhos antes de começar a palestra, e eu suava, e era frio, mas eu estava tão nervosa que eu ficava apavorada. Opa! E aí eu pensei: gente... eu ouvi, eu tava no banheiro, eu passava uma água no rosto, né? E eu ouvi os organizadores passarem pelo banheiro e dizer assim: a palestrante sumiu. Daí eu pensei: ah, não, eu aceito tudo, menos que eu sumi daquele momento. Aí eu disse: não, eu vou subir nesse palco e vou falar. É muito importante que eu possa conversar com esse público que veio aqui para me assistir. Na hora eu peguei o microfone e comecei a minha palestra. O começo eu não estava aquecida, então, claro, os primeiros 30 segundos
São os 30 segundos mais desafiadores quando a gente vai falar em público, porque nós não estamos aquecidos ainda para esse momento. Então a gente precisa se preparar. Tô vendo várias pessoas dando risada. É bem isso mesmo. Daí a gente precisa se preparar para ir ao encontro da plateia. Depois que eu comecei a falar, foi muito legal. Daí a coisa anda com mais tranquilidade. E aí eu tenho recebido no meu escritório várias pessoas que querem fazer coaching e me dizem: Kátia, eu já li todos os livros de como se apresentar, eu já fiz cursos de dicção, desinibição e oratória e nada está me adiantando, eu não estou conseguindo. Eu não sei qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Eu até dei um primeiro passo aqui na sala agora. Gente, falar em público, tem muito mais coisa do que simplesmente técnica de dicção, desinibição, oratória, aproximação da plateia. Tem bastante coisa. Eu tenho alguns clientes que eu estou trabalhando nesse momento, que o maior desafio é isso. Olha, Kátia, eu tenho uma apresentação, eu quero uma ajuda. Eu já li, já sei as técnicas, já sei como me apresentar, já sei se eu gesticulo, se eu olho nos olhos, como é que eu faço, eu já me gravei, eu já me assisti, mas eu não consigo me imaginar em cima do palco pegando o microfone. Quando isso acontece, o desafio de um profissional de coaching é ajudar este coachee, esse cliente, a identificar primeiro os seus medos, quais são as travas e quando é que essas travas aconteceram, e aí trabalhar para reconstruir uma nova história para esse momento. Então, é muito importante que quando a gente precisa fazer uma palestra, uma apresentação, nós tenhamos em mente que não basta só a gente ler livros ou ver no YouTube quais são as técnicas de apresentação em grupo. A gente precisa identificar quais são as nossas travas. Porque quando a gente fala de apresentação em público, tem várias coisas que são importantes. Uma é o conteúdo, uma é o domínio do conteúdo, a outra são as técnicas de estarmos juntos com a plateia, a outra é uma boa apresentação. Tem pessoas que têm apresentações que a plateia não consegue enxergar o que está escrito, ou tem muito conteúdo, ou os slides não ficaram muito bem, ou a pessoa não sabe fazer um PPT. É muito comum eu ouvir de diretores o seguinte: ai, Kátia, meus gerentes não sabem fazer um PowerPoint, não sabem nem o que é um PowerPoint. E aí é bom lembrar vocês que lá na Triup nós temos um curso de qualificação em apresentações com PPT, que é feito pela Janaína Campos, que é uma profissional excelente. Depois eu vou pôr no meu Instagram. É muito barato, porque os cursos de PPT de instituições famosas, o valor é bastante alto. Então eu vou pôr depois no meu Insta a data, quem quiser fazer o curso de PPT, porque esse é um dos primeiros passos para a gente fazer uma apresentação bonita. Tem uma pessoa que me pediu aqui informações sobre a formação de coaching. Vou entrar em contato com você depois, tá? Um beijinho no seu coração, adorei que você pediu essa indicação para mim. Vamos para o segundo. Quem que tem medo de falar em público? Quando nunca se tem medo de falar em público, a gente precisa também prestar atenção, porque a gente pode ir sem preparo, a gente pode ir falando coisas que nós não deveríamos falar. Quem é que não tem medo de falar em público? Gente, todo mundo tem medo de falar em público. Claro que também tem técnicas que a gente pode relaxar antes. Eu ajudo os meus clientes algumas técnicas de respiração, algumas técnicas de aquecimento, porque a gente precisa de um aquecimento para falar em público, para o palestrante, mas também para a plateia, para que a gente esteja bem e conectado entre um e outro, para que nós tenhamos um bom conteúdo para entregar. Todos nós temos medo de falar em público. O desafio é como é que a gente lida com ele, como é que a gente se prepara para ele. O medo é só um anexo que nos lembra: opa, olha, presta atenção, você precisa se preparar melhor para falar em público. Então, isso é extremamente importante. É como o medo de fazer gravações em vídeos. Hoje eu não tenho mais medo, mas no começo eu tinha medo que a boca vai ficar torta, o olho vai ficar estranho. Hoje eu não tenho mais esse medo. Por quê? Porque a prática me ajudou.
O segundo medo que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, quem é que já tem medo? Se quiser compartilhar comigo, fica à vontade, aí a gente vai conversando. A ideia aqui é poder ajudar e é podermos interagir, né? O segundo medo, que aparece bastante com os clientes que vêm até meu escritório, é o medo de fazer sucesso, o medo de ganhar dinheiro, o medo de, meu Deus. E aí o que acontece? Já é muito comum profissionais que se desenvolvem, que têm uma carreira bonita, não se darem conta, mas se boicotarem em relação ao seu papel dentro daquela organização. Ou não cumprem regras que são importantes para a organização, ou fazem coisas completamente às avessas. E isso prejudica a imagem dessa pessoa perante a organização. Então, por mais que há um potencial de crescimento, que tenham oportunidades bacanas, se a pessoa não se der conta, não prestar atenção do seu comportamento, se está alinhado ou não com a instituição, com certeza esse é um grande medo de fazer sucesso. E aí nesse medo de fazer sucesso, a pessoa vai tendo alguns comportamentos que vai prejudicando ela. Marcinha, querida, primeiro um beijo para ti, que estava lá no Mentoring Day, que coisa mais bonitinha, você é uma pessoa protagonista, que quer sempre dar conta do seu desenvolvimento. Eu acho tão bonito, e você disse que o Bernardo é muito lindo. Um beijo para você no seu coração, tá fofinho, né? Dá vontade de apertar ele. Eu tenho medo de falar em público, a Marcinha tá trazendo. O Bernardo tirou um livro da biblioteca que é sobre filosofia para super-heróis. E muito legal que o livro fala de uma passagem do Aristóteles que ele diz que a gente aprende por imitação e por repetição. Ou seja, a gente precisa estar praticando para que nós de fato possamos aprender. Eu vou mostrar aqui a capa do livro para vocês. Quem gosta de filosofia, ó, esse livro, ele é fantástico, é bem facinho de ler. Ele deve ser, acho que um livro, eu não vi ainda, mas eu tô louca para comprar. O Bernardo renovou, ele disse: mãe, tu gostou tanto do livro que eu vou tirar para ti de novo na biblioteca para te terminar de ler, porque livros de filosofia eu gosto de ler, de reler, de escrever, de fazer trabalho sobre isso. Então, o que ele falava aqui nessa passagem do Aristóteles, né? Que alguém perguntou para ele como é que eu aprendo alguma coisa, e ele disse: pela imitação. Você veja alguém que faça bem e você preste atenção. E aí ele dizia assim: tá, mas então basta eu olhar e observar? E o Aristóteles disse para ele: não, você tem que olhar, observar e praticar. Ou seja, a prática, a repetição é que vai nos permitir essa aprendizagem. E aí alguém perguntou para ele: mas Aristóteles, e como eu posso ver se uma pessoa é boa para que eu possa imitar esta pessoa? E aí o Aristóteles respondeu: você precisa observar uma pessoa que regularmente pratica bons hábitos, boas ações, e aí sim essa pessoa será digna de você imitá-la. Ah, mas então basta eu observar essa pessoa? Não, você precisa observar e praticar também. Então, Marcinha, quando a gente tem medo, a gente precisa aproveitar as oportunidades de se desafiar. Por isso que quando eu faço trabalhos em grupo, eu sempre peço para as pessoas irem até lá à frente, para a gente aproveitar a oportunidade de viver aquela realidade. Porque nós, como líderes, nós sempre teremos o palco esperando por nós. E é sempre uma escolha se a gente vai ao palco ou se a gente fica na plateia. Muitas vezes a gente sabe quais são as nossas dificuldades e nós nos boicotamos e daí não subimos ao palco quando a gente precisa ou quando faz parte dessa nossa necessidade e do nosso papel. Então a gente precisa sim ir com medo mesmo, se preparar, mas ir. Começa pequenininho, faz uma apresentação, faz uma fala e depois vai indo. O que acontece? A primeira vez que eu fui dar aula, em 2006, quando eu participei de um processo seletivo e fui aprovada, quando eu cheguei eu ficava pensando assim: meu Deus, por que as pessoas estão me olhando? Por que as pessoas estão me olhando tanto?
Mas é claro que as pessoas estão olhando. Você é a professora e as pessoas estão ali para te ouvir, para estar contigo. Então, por isso sim que as pessoas estão te olhando. E aí aquele medo foi passando com a prática foi passando. Então, primeiro, quando a gente tem medo, de falar em público, a gente precisa treinar. Quando a gente tem medo do sucesso, a gente precisa procurar descobrir o que está acontecendo com a gente, que nós estamos nos boicotando. O terceiro medo que eu trouxe para compartilhar com vocês é confiar no outro. Tem muitas pessoas com medo de confiar em outras pessoas. E daí esse medo faz com que a pessoa não compartilhe, não delegue, que assuma todas as demandas para si. Eu trabalho bastante isso em processos de coaching, de pessoas que têm medo de delegar. E Kátia, eu tenho medo de delegar porque de repente alguém pode tomar meu lugar, ou porque alguém pode não fazer corretamente as atividades, então eu tenho medo de delegar. Isso é uma prova da gente não confiar no outro. Às vezes a gente acredita fielmente de que nós conseguimos entregar melhor que os outros um determinado projeto, papel, tarefa, e aí não deixamos que a nossa equipe se desenvolva para fazer a parte que é dela. Isso só diz que a gente precisa trabalhar a nossa entrega, nosso desenvolvimento como líder, para permitirmos que a nossa equipe faça entregas com qualidade. Eu quero dar uma pequena paradinha aqui para Liana. Liana, meu amor, querida, que saudade de você. Hoje estive na sua empresa, recebi um bilhetinho tão amoroso, guardei no meu coração, tá dentro do meu celular. Ela botou assim: te amo, você esteve aqui, eu também amo você. Você sabe disso, queria ter te dado um abraço, mas você estava em reunião, então o nosso abraço vai ficar para outro momento, faremos aquele momento, tá? Um beijinho para você. Suzy, o líder também é multiplicador, sim, e uma das competências do futuro. Obrigada, Suzy, pela tua participação, e quem quiser participar e dar a sua opinião, aqui é o lugar. O líder é extremamente responsável pelo desenvolvimento da sua equipe. Ah, mas Kátia, todo mundo é? Todo mundo é, porque todos nós somos protagonistas. Mas o líder tem uma responsabilidade pelo crescimento da sua equipe, pelo desenvolvimento da sua equipe. E desenvolver pessoas vai ser a principal competência do futuro. Principalmente esse futuro que está do nosso ladinho e que fala sobre as inovações que estão chegando e que as pessoas, os nossos funcionários, colaboradores esperam da gente, que a gente possa ampliar o espaço de atuação deles dentro das organizações. E isso acontece por meio do desenvolvimento. Então, se a gente não consegue confiar na nossa equipe, a gente precisa primeiro identificar por quê. É porque a equipe tem muita fragilidade ou é porque eu tenho fragilidades? E se eu tenho fragilidades, quais são as fragilidades que estão me assombrando a ponto de eu ter medo de confiar no outro? Pode ser que eu tenha medo de ser substituído, pode ser que eu tenha medo que as pessoas errem, pode ser que eu tenha medo de não conseguir acompanhar o desenvolvimento das pessoas, pode ser que eu tenha medo que as pessoas sejam promovidas e eu não. Então a gente precisa primeiro olhar para nós, para depois olharmos para a nossa equipe e compreendermos esse medo. Quem tem medos na sua vida, principalmente ligados à vida profissional, se quiser compartilhar comigo, este é o momento da gente poder trocar e aprendermos juntos. Eu trouxe aqui um próximo medo que eu chamo de assumir o seu papel profissional. Tem muitas pessoas que têm medo de assumir o seu papel profissional. E é muito comum, vou falar da minha área, eu trabalho muito com mentoria, e na mentoria tem pessoas que
que me dizem, Kátia, eu me formei em coaching, mas eu tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu sou coaching. Ou eu estou me preparando para ser um palestrante e eu estou com medo de dizer para as pessoas que eu sou palestrante. Ai, que legal! Luiz trouxe ali o medo do julgamento das pessoas. Ai, fantástico! Este é um medo que assusta as pessoas, e não é só você, é todos nós. Quando eu comecei a fazer gravação em vídeo, o meu medo era como é que as pessoas iam me julgar. E aí eu fui me dando conta que eu tenho feito muitas contribuições com as minhas lives, que sempre meu sonho foi ser professora, que eu sou professora, graças a Deus, e tenho essa oportunidade em várias universidades. Hoje sou professora da FGV e professora também do Sírio-Libanês. E a online, a internet, ela me permite que eu seja professora também no mundo virtual para quem quiser, quem puder estar comigo. Eu tô vendo aqui algumas pessoas comentando que houve um problema na transmissão do YouTube. A gente está sempre substituindo e estamos sempre presentes no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, se por um acaso vocês tiverem alguma dificuldade em alguma das mídias, vocês troquem de mídia, mas não me abandonem, pelo amor de Deus. E que nem disse o meu filho, que tem um canal no YouTube que se chama Super B Games, deem um joinha, deem um like, façam um comentário, mandem um beijo, compartilhem com os amigos. Por favor, não esqueçam isso. Estou aprendendo. Quem não assistiu o vídeo do Bernardo, assiste. No YouTube Super B Games, o vídeo dele tá fantástico. Até eu fiquei mega impressionada com ele. Vocês vão adorar o filme dele. É bonito, divertido e bastante intelectual. Aqui alguém me trouxe um medo. Tenho medo do julgamento das pessoas. Isso me impede de ter sucesso. Tenho medo de me lançar, de me ver mais. Vou pedir ali para minha equipe abrir um pouquinho ali, que não tá aparecendo para mim todo o medo. Tem que botar ali escrito ver mais. Isso. Tenho medo de me lançar no mercado de trabalho, sou psicóloga e este medo me boicota o tempo inteiro. Ai, olha, muito obrigada, que coisa mais querida você trazer essa coisa tão especial, tão sua. Então vamos a te ajudar. Primeiro ponto, todo mundo tem medo, tá? Não é só você. Pensa que a gente faz uma faculdade, eu não sou psicóloga, mas eu trabalho e mentoro muitas psicólogas. Elas terminam a faculdade, nem sempre a gente tem todo o conteúdo. Gente, eu vou falar da minha experiência. Quando eu me formei em administração, eu achava que eu era administradora. Porque, né, curso lá de administração de empresas. E aí eu fui fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador me perguntou, santa inocência minha, ele me perguntou assim, então, tu é administradora? Eu disse, claro, sou administradora, me formei. E ele me disse assim, tu administra o quê? Daí eu pensei, o que eu administro mesmo? Só tenho a minha casa para administrar. Não administro nada, não tinha empresa. Eu já até tinha tido 2 empresas, não tinha dado certo. Como é que eu vou dizer para ele ainda? Então, me formei, tinha 2 empresas, fechei porque não deu certo. E agora não tô administrando nada, só tenho a minha casa, meu fogão para administrar. Mas eu achava que eu era já administradora. Ah, santa inocência. A gente se torna profissional, gente, com a caminhada, com a prática. Vai ter medo. E o medo é só para te dizer assim, te prepara um pouquinho, te qualifica. Quais são as competências que você precisa para você dar o primeiro passo? Todo mundo que tem uma atividade profissional que dá um espaço de autonomia, como nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, que nem eu que sou coaching, todo mundo tem uma série de outras qualificações que precisa para dar o primeiro passo. A gente tem um negócio, nós somos empreendedores. Então, quando os meus alunos se formam em coaching, eu trabalho com eles para que eles consigam dar o primeiro passo. Olha, tem que ter o cartão de visita, tem que ter o roteiro da tua apresentação, tem que ter uma metodologia do teu trabalho. Então, essas coisas precisam ser preparadas. Agora, o que é segurança num papel profissional?
É com a prática que a gente adquire segurança. É o treino, é acertando, é errando, é melhorando, é qualificando. É dessa forma que a gente vai melhorando. A Aline coloca aqui, isso Aline, que grande exemplo. É igual quando a gente tira CNH, carteira de motoristas, estamos prontos, mas ficamos melhores com a prática. Isso mesmo. Me lembrei, né? A Aline tá falando da CNH. Eu rodei 5 vezes na CNH. Não tenho vergonha de dizer. Porque foi fazer o quê? Eu ficava nervosa, eu fazia lá, né, o exercício e daí chegava na hora, eu dava um pânico aquele negócio e eu rodava. E aí na 5ª vez eu passei. E quando eu passei, o tal do cidadão lá me disse, então, tu passou? Eu disse, não pode ter passado. Não pode ter passado. Porque eu já tava rodando tanto que eu pensei, mais uma, menos uma, eu devo ter rodado. Ele disse, não, tu passou mesmo, passou. Nem eu acreditava que eu tinha passado naquilo. Aí quando eu fui receber minha CNH, que tava toda feliz, linda, maravilhosa, porque eu ia receber minha CNH, peguei meu carrinho, que já tava há alguns meses, eu comprei o carro e depois de 3 meses que eu tirei a carteira. E aí, meu marido que andava com o meu carrinho, o carrinho dos meus sonhos, era um casinho pequenininho, vermelhinho, com um chapéuzinho atrás, coisa mais querida. Eu lavava aquele carro todo domingo, eu fazia carinho e tudo nele. Mas daí, então, eu recebi a minha CNH, eu peguei meu carro e fui lá buscar a CNH. Quando eu fui estacionar numa garagem, que tinha que entrar só de ré, eu entrei de frente. Vocês imaginem o que aconteceu, eu bati o carro, né? Então, eu liguei pro meu marido e disse pra ele, então, olha só, temos uma situação pra resolver. Eu bati o carro. Ele, mas como? Tu recém tirou a CNH, como é que tu fazia isso? Eu, pois é, então, eu fiquei sabendo que a vaga que eu entrei só se entrava de ré e eu entrei de frente, querido. Então eu tô com uma situação aqui no meu paralama, que não tem mais paralama, porque eu tirei ele, tu vai precisar dar um jeito nele. Daí ele mandou pra oficina, se resolveu. Aí a prática é dirigir todo dia. Hoje a gente dirige sem precisar quase olhar, porque a gente dirige bem, a gente não sabe quais são, mas os atos que nós fazemos, se é primeiro botar o cinto, se é primeiro ligar o carro, ou ligar a música, porque a prática nos dá essa segurança. Cuidado, para quem me trouxe ali aquela contribuição tão bonita sobre o seu medo de atuar profissionalmente, existem diversas coisas que dá para fazer. Então, primeiro é buscar essa qualificação, porque você tem um negócio, você é autônoma, né? Uma nutricionista, um psicólogo, um dentista, nós somos autônomos, uma coach, nós somos autônomos. Então, nós temos que ter um cartão de visita, nós temos que ter uma estrutura mínima, que pode ser locada, pode ser de qualquer jeito, mas temos que ter isso aí. Segundo, mas Kátia, eu tenho medo de atender. Procure ajuda. Procure uma ajuda com uma supervisão de psicologia. Você pode ter alguém que vai te ajudar a dar os primeiros passos, que uma supervisão em psicologia é como uma mentora, né? A gente procura pessoas que nos inspiram para nos dizer, olha, isso aqui tá bem, isso aqui tá, né, tem que dar uma melhoradinha aqui. Então é extremamente importante. Faça um plano de ação. Se tiver oportunidade, faz o JAP, que é o meu programa online, Jornada de Aprendizagem como Protagonista, que ele aprofunda o autoconhecimento para que você saiba exatamente quais são as suas oportunidades de melhoria. E daí vai trabalhando um pedacinho de cada vez. Alguém colocou ali, acho que foi o Vinícius, um degrau de cada vez. Cada passo que a gente dá vai nos levando para o nosso futuro. A gente só não pode ficar parado sem fazer nada, porque isso vai fazer com que a gente não evolua. Se o medo nos paralisar, nós precisamos procurar ajuda. Às vezes a ajuda pode ser alguém da família, às vezes a ajuda é o marido que dá um empurrão, vai lá e faz, ou da esposa, às vezes a ajuda é de alguém da família, de um familiar, de um pai, de um tio, de uma referência, de um amigo. Às vezes a ajuda é de um mentor, de um coach, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Não deixe de procurar ajuda, não fique paralisado, não paralise o seu sonho profissional. Vai fazer por ele. Todos nós merecemos sermos, né? Nós merecemos a felicidade no nosso papel profissional. E para isso é uma conquista. Um outro medo, quem tem outro medo que queira me trazer, achei tão bonitinho, muito obrigada pela contribuição, tô amando vocês participando comigo, um beijo.
Outro medo que eu trouxe para falar também é o medo de sou uma boa mãe ou sou um bom pai? Será que eu consigo? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Olha, acho que essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, o tempo inteiro, né, Aline? Aline, que é a mãe, tá aqui pertinho de mim, tem dois filhos. A gente se pergunta, estamos sendo um bom pai e uma boa mãe? E primeiro eu acho que a gente tem que se perguntar isso sempre, porque isso faz com que a gente consiga avaliar este papel que nós temos, que é de sermos mãe ou pai. Depois, eu só vou saber se eu tô sendo uma boa mãe, um bom pai, perguntando para o meu filho, que é o meu principal cliente. Ele vai me dizer se eu tô sendo uma boa mãe, se eu tô sendo um bom pai, e se o que tem que melhorar, o que não tá bom. E às vezes, alguém diz pra gente, né? Alguém que nos ama nos diz, olha, você mima demais. E esse mimar demais talvez esteja fazendo isso ou fazendo aquilo que não é muito bom. Cuidado com esse mimo. Olha, você deixou passar uma situação que não era legal. Então, cuidado com isso. Então, a gente precisa sim se perguntar isso e ir buscando ajuda também. Às vezes, um processo terapêutico nos ajuda a enxergarmos o nosso papel de mãe e pai, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando. Agora eu vou dizer para vocês que nada como uma boa conversa com a família, uma boa conversa, trocando com outras mães, com outros pais, a gente consegue ir organizando o nosso jeito de ser um bom pai e uma boa mãe. A Suzy está dizendo aqui, será que eu estou fazendo certo? Toda mãe se pergunta, é verdade. Eu também me pergunto, será que eu estou fazendo certo? Né? Será que eu fiz correto aqui quando eu dei essa orientação? E eu gosto muito de trocar com outras mães. Eu gosto muito de perguntar para outras mães se estão fazendo, como é que fazem. Eu me lembro que eu perguntava para uma mãe, porque a criança não gosta de cortar as unhas, né? Não gosta de cortar as unhas, nem de tomar banho, nem de escovar os dentes, né, gente? Eu digo que as crianças nasceram com o chip da tecnologia, mas ainda não vieram com o chip de ai, como é bom tomar banho, é delicioso escovar os dentes, cortar a unha. Então, meu Deus, mãe, corta a unha, tô louco pra cortar a unha. As crianças não vieram com isso ainda. Então a gente tem que estar lá, vamos cortar a unha, hoje é dia. Um dia eu perguntei pra uma mãe, me conta, que dia tu corta a unha das tuas filhas? E ela me disse sempre domingo de noite. Eu pensei, ai, que legal, uma boa ideia para saber que dia. Então a gente tem que perguntar. A gente aprende quando está em contato com outras pessoas. Por isso é sempre bom aproveitar a oportunidade de estarmos com pessoas que tenham demandas muito parecidas com as nossas, ou que tenham outras, porque a gente vai sempre aprender quando nós estivermos em relacionamento com outras pessoas. Um outro medo que eu trouxe, que aparece bastante no meu escritório, é o medo de não dar certo. Ai, Kátia, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo. Agora a gente vive uma época que todo mundo é empreendedor, e vou dizer para vocês que já tem estudos que mostram que empreendedorismo é o futuro do trabalho. É menos emprego e mais trabalho, e trabalho focado no empreendedorismo. E aí algumas pessoas me dizem, eu tenho medo de não dar certo, então eu nem vou ao encontro daquilo, porque pelo meu medo, né? Eu tenho medo de não dar certo como líder, eu tenho medo de não dar certo como superintendente, como supervisor, como diretor, como gerente. Boa noite, Leco, seja bem-vindo. Então as pessoas têm trazido muito esse medo de não dar certo. E aí, gente, o que nós precisamos fazer é identificar o que é que assusta no meu novo papel profissional. Eu já tive profissionais que assumiram posições muito importantes dentro de uma organização, que foi a primeira vez pelas quais eles estavam assumindo aquele papel, e aí eles me diziam, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ser desligado e porque não deu certo. Então a gente precisa se prevenir em relação a isso, e uma das formas é pedindo feedback para outras pessoas. A gente pode sim
quando a gente entra num papel que é novo, buscar um apoio de um mentor, porque num processo de transição a gente precisa se qualificar mais para aquela etapa da nossa vida, e nós podemos pedir ajuda das nossas lideranças ou de colegas que estejam trabalhando conosco, porque quem é que não quer dar certo, né, gente? Todos nós queremos dar certo no papel que a gente está. Eu, quando fiz a minha primeira formação em coach, foi em 2005 para 2006, e eu já fiz 6 formações em coach, formações que eu acho que estão relacionadas com o meu estilo. Eu gosto de ter consistência em conteúdo, então eu fui procurar formações que tivesse conhecimento como uma sustentação teórica e prática, e eu fui buscar formações que tivesse técnica, não ferramenta, mas técnica, processo, que eu pudesse de fato fazer diferença na vida dos meus clientes. Então, por isso que eu tenho a formação em psicodrama, a formação em análise transacional, as 5 formações em gestão, e agora eu estou fazendo filosofia, que eu estou amando os meus colegas, que a gente tem muita troca também sobre os porquês das nossas vidas, né? Então a gente sim precisa se preparar. Um último medo que eu trouxe pra gente falar hoje, quem tem medos que queira compartilhar comigo, vou adorar, fiquem à vontade, aqui a gente só vai ter uma aula legal, uma live bacana se vocês participarem junto comigo. Eu tô adorando ter a presença de vocês aqui, tá super legal. O último medo que eu trouxe para compartilhar com vocês é o medo do desemprego. E é muito doido isso, né? Porque nós estamos ainda em processos de crise dentro das empresas, no Brasil principalmente, a nossa economia é de crise. Então, sim, como é que eu vou, Kátia, ser empreendedora se eu estou no emprego onde eu tenho uma certa estabilidade? Como é que eu vou colocar para frente um sonho num meio econômico complexo? Sabe que eu acredito muito que quando a gente vai tomar uma decisão sobre ser empreendedor ou mudar de emprego, nós precisamos fazer boas reflexões para sabermos se nós estamos preparados para essa mudança. Porque às vezes essa mudança ela está muito ligada ao nosso momento de vida. Eu tô lá naquela empresa, mas eu não tô feliz, meu líder não é uma pessoa legal, e aí eu vou lá, eu tenho vontade de pedir para ir embora, e vou lá, paro na frente dele e digo, então é hoje, tomei coragem, e eu quero te pedir para ir embora. Daí a pessoa pede demissão, e daí vai passando o tempo, vai percebendo que, puxa, eu poderia ter ficado um pouco mais de tempo, né? Nem era tão grave assim, né? Se eu tivesse tirado uns dias de folga, tivesse feito uma aula de yoga, talvez eu não tivesse pedido demissão, não tivesse virado a mesa, e agora eu tô aqui, eu não sei o que fazer, eu estou desempregado. Antes de 2014, até 2014, as pessoas levavam em cargos cargos táticos, por exemplo, estratégicos, mas não cargos gerenciais, mas até cargos de supervisão, as pessoas levavam mais ou menos de 4 a 6 meses para se recolocar. E os níveis gerenciais levavam até 8 meses. Hoje em dia, depois de 2014, depois da crise econômica, depois da Copa, que até hoje o Brasil ainda não se resgatou economicamente nem politicamente, as pessoas estão levando um ano e meio para as suas recolocações nas organizações. Então, sim, a gente precisa olhar para o nosso papel profissional, para a nossa emoção, para sabermos como é que nós estamos, antes de tomarmos uma decisão de chutar o balde, de, ai meu Deus, eu não aguento mais essa empresa, eu vou embora. Porque sim, a gente está vivendo num país de uma crise econômica e política muito séria, e as pessoas estão levando um tempo para a sua recolocação. E aí, para eu me recolocar, se eu quiser me recolocar numa empresa, se eu tiver um dinheirinho guardado, né, que garanta ali a sustentação, e isso vai me deixar mais tranquila para um processo seletivo. Se eu tiver nervosa, apavorada,
sobre, meu Deus, vai me faltar, né, o sustento da minha família, isso me prejudica quando eu for fazer uma entrevista. Então, se a gente tem medo do desemprego, a gente precisa encará-lo de frente e compreender o que significaria ficarmos desempregados. O segundo ponto é, se eu tenho medo do desemprego, só tem uma chance de eu melhorar isso, é qualificar cada vez mais a minha empregabilidade. Só cada um de nós somos responsáveis pela nossa empregabilidade, pela nossa carreira, pela nossa qualificação. Então, nós precisamos saber sempre como é que a gente pode melhorar, nós precisamos estar atentos com qual é a nossa carreira, como é que a gente vai subir profissionalmente, qual seria uma outra oportunidade se eu ficar desempregado hoje, o que eu faço da minha vida? Essa pergunta a gente precisa se fazer para que nós possamos ter outras alternativas e não entrarmos em desespero. Então, se está com medo do desemprego, se prepara antes. Mas Kátia, eu já estou desempregado, o tempo está passando e eu estou com medo de como é que eu faço para me recolocar. Eu já atendi clientes em processos de coaching que me disseram, eu tenho feito muita entrevista e eu não estou sendo aprovada, o que eu faço? Pode ser que você fique nervoso, pode ser que você esteja se comportando como eu me comportava quando eu estava fazendo a minha CNH, que eu ficava nervosa na hora da prova e daí eu era reprovada. Então precisamos olhar para isso. Medo é algo que a gente precisa encarar de frente. Que é coragem? Coragem é a minha capacidade de enfrentar o meu medo. Então, sim, se eu quiser vencer qualquer um dos meus medos, eu preciso ir buscar ajuda, eu preciso me preparar, me qualificar para eu confrontar os meus medos, olhar para ele e dizer o que é que você me assusta e eu vou sim conseguir fazer diferença nesse mundo. Luiz, conheço uma pessoa que está neste momento, a questão do o medo, como é que eu vou fazer se eu ficar desempregada? Muito importante que você está me dizendo, porque eu pensei agora numa coisa que é fundamental. Nós não temos a clareza do tamanho da nossa potência e é isso que nos assusta. Quando a gente não sabe o tamanho da nossa potência, o que nós podemos fazer, o que nós temos coragem para fazer, nós deixamos que o medo nos assuma. Ou seja, nós não temos consciência do tamanho daquilo que a gente pode oferecer para o mundo e aí, em função disso, a gente acaba sendo engolido por esse medo e nós somos paralisados. Nós não fazemos aquilo que nós podemos fazer. Gente, coisa boa ter vocês aqui comigo. Suzy, é preciso se reinventar e não é preciso mudar de empresa. Isso mesmo, querida. A gente precisa se reinventar sempre. Kátia, mas é todo dia. Todo dia, não sei se a gente consegue se reinventar todo dia. Mas pelo menos todo ano a gente precisa se reinventar. Se reinventar como mãe, como pai, se reinventar como profissional. Porque nós não somos as mesmas pessoas, o contexto da nossa vida muda. E se a gente não se reinventa todos os anos, a gente paralisa. Então nós precisamos nos reinventarmos para que nós possamos acompanhar o processo evolutivo da sociedade, da tecnologia, da inovação, das organizações. Perfeito, conhecemos a mesma pessoa. Luiz, que querido. Gente querida, muito obrigada. Que amor, adorei estar com vocês aqui. Carlinha, obrigada. Obrigada por sempre participarem da live comigo. A minha live sempre fica mais bacana, mais deliciosa com a presença de vocês, com a participação, com carinho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Renatinho, saudade de você. Todos vocês que estão me assistindo hoje, grande parte eu conheço de pertinho. Eu sei que vocês têm muita potência. Identifiquem os medos de vocês e trabalhem esses medos. E compartilhem essa live com os amigos de vocês. Assistam, coloquem os seus comentários. Eu vou adorar
estar interagindo, trocando, porque eu também aprendo muito com vocês. Esse é um momento em que a gente aprende junto, que a gente troca, que a gente compartilha e que fica bem bonito para cada um de nós, aquele pedacinho que a gente estava precisando escutar. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite, uma excelente semana. Amanhã vou estar no Hospital da Restinga, meus amores. Estou aqui, ó, animada pra gente estar juntos, tá? Um beijo no coração, boa noite a todos.